Pessoal, boa tarde e bem-vindos todos a mais um webinar da Big Data Corp. Antes da gente conversar, só queria confirmar que está todo mundo conseguindo me ouvir, ver o vídeo e ver a apresentação que está aí do lado, se vocês puderem. Ok, já recebi algumas respostas aqui de que o pessoal está ouvindo. Só antes da gente começar, para explicar rapidinho a dinâmica, eu vou fazer a apresentação e vou falar no vídeo. Quem quiser perguntar qualquer coisa ou interagir de qualquer forma, fica à vontade para deixar uma informação no chat. Eu vou deixar para responder as perguntas no final, mas fica à vontade de deixar as perguntas ao longo da apresentação. E no final eu vou respondendo elas em ordem e vou abrir um espaço também. Quem não quiser perguntar durante, quiser deixar para perguntar depois, no final eu vou deixar um espaço para quem quiser fazer pergunta. A gente está gravando esse webinar, ele vai estar disponível depois dentro do nosso canal do YouTube, então quem quiser assistir, pegar o documento, quem não puder ficar até o final, qualquer coisa assim, fica à vontade depois de entrar no nosso canal do YouTube e acessar o conteúdo lá, ver o webinar. Tem esse webinar e todos os webinars que a gente já fez antes, então tem bastante conteúdo lá para quem quiser acessar. Com isso, vamos começar. Então, para quem não me conhece, eu sou o Toran. Eu sou o CEO e o fundador da Big Data Corp. E aí embaixo tem os links para as minhas redes sociais, principalmente o LinkedIn, o Twitter, mas eu sempre brinco que eu sou muito fácil de achar. Se você botar Toran Rodrigues em qualquer rede social que você use, ou no próprio Google, você vai me encontrar e, enfim, pode se conectar. Eu estou sempre postando conteúdo, colocando algumas coisas interessantes e eu sempre respondo a mensagem. Então, se você mandar mensagem ou falar qualquer coisa, eu estou sempre à disposição para trocar ideia. Enfim, então fiquem à vontade de se conectar comigo nas diferentes redes sociais. Eu vou falar exatamente 2 minutos sobre a empresa, só para dar uma contextualizada no que a gente é e o que a gente faz, e depois eu vou mergulhar no tema de hoje. Né? A Big Data Corp hoje é uma empresa líder no mercado de Big Data no Brasil, não só no Brasil, mas na América Latina como um todo. A gente atende clientes no Brasil e fora dele, tem clientes nos Estados Unidos, na Europa, e tem uma posição de liderança tanto de mercado quanto de pensamento dentro dessa área de Big Data. E o nosso negócio são dados. O que a gente vende para os clientes da gente é a informação. A gente opera processos de captura de informação em escala massiva, de forma totalmente automática, e a gente estrutura toda essa informação que a gente captura para poder entregar, para viabilizar que os clientes usem essa informação e usem o tal do Big Data no dia a dia, nas operações, e, enfim, no trabalho deles. Para vocês terem uma ideia de dimensão do processo, o nosso processo hoje visita mais de 650 milhões de sites do mundo inteiro continuamente, e a gente está sempre baixando esse conteúdo e processando ele. E isso soma mais de 7 petabytes de informação que a gente tem disponível. Todos esses dados que a gente baixa e que a gente estrutura viram alguns produtos que estão, na prática, mudando a forma como as empresas usam o Big Data e se relacionam com as informações. Quem quiser saber mais sobre os produtos, eu convido vocês a ou entrar em contato com a gente por e-mail, pode acessar o nosso site, tem vídeos explicativos, tem as seções que falam dos diferentes produtos e entram em detalhe de cada um deles. Tá? E com isso terminou a fase de falar sobre a empresa e vamos entrar no tópico de hoje. E o tópico de hoje é de decisões baseadas em dados, ou de decisões e dados, e como que os dados se relacionam com as decisões e como que a gente toma decisões usando os dados como embasamento. E, obviamente, quando a gente fala de dados, a gente vai falar de grandes volumes de dados e a gente vai falar de Big Data. A primeira coisa que eu queria pedir a todo mundo é para parar e, em cima do conteúdo que a gente vai fazer hoje, depois fazer um momento de reflexão e entender como tudo que a gente vai falar vai se aplicar no dia a dia. Algumas das coisas talvez sejam óbvias, talvez vocês já tenham ouvido em outros lugares ou já estejam familiarizados. Outras coisas talvez sejam não tão óbvias e sejam até difíceis de você enxergar a aplicabilidade no seu dia a dia. Mas a ideia é realmente provocar reflexões para transformar a maneira como vocês pensam sobre tomada de decisão e como você usar as informações para tomar essas decisões. Primeiro,
tópico que a gente acaba sempre passando, e quem já viu outros webinars já vai ter reparado isso, a gente sempre fala que Big Data é um adjetivo e não um substantivo. Não existe assim, vou usar um Big Data para tomar uma decisão. Porque Big Data, na verdade, é um adjetivo que se aplica a conjuntos de informação. Se você sabe tomar decisões baseadas em informações, se você sabe tomar decisões baseadas em dados, então você pode usar Big Data ou Small Data ou qualquer tipo de dados que você tiver dentro de casa. Os processos e a mentalidade são exatamente a mesma. Então, não adianta a gente pensar que eu vou tomar decisões com Big Data. Não, porque Big Data é simplesmente uma característica dos dados que você está usando para tomar qualquer tipo de decisão. O segundo ponto que é sempre importante manter em mente quando a gente fala de decisões baseadas em dados, especialmente quando a gente entra nessa área de Big Data e de Data Science, é o conceito da figura mitológica que existe do cientista de dados, né? A figura que o mercado pintou do cientista de dados, de um cara que tem conhecimento estatístico, tem conhecimento de computação e tem conhecimento de negócio e reúne tudo isso num pacote único e é capaz de analisar os dados e tomar decisões fantásticas e revolucionar as empresas, é uma figura que na prática não existe. Se você for procurar uma pessoa dessas no mercado, não é nem que ela seja muito rara, que você efetivamente não vai encontrar. Então, cada vez mais a gente tem que parar de perseguir essa imagem ideal que a gente tem do que seria o cientista de dados e entender que os skills e as habilidades e as competências que normalmente se incluem nesse pacote de cientista do cientista de dados mitológico, ele só vai vir como equipe. O mais importante para você tomar, quando a gente pensa em pessoas, para você tomar uma decisão baseada em dados, ou para você mudar a mentalidade da sua empresa, para ela passar a tomar decisões baseadas em dados, é você construir uma boa equipe que tenha conhecimentos e fundamentos complementares que te permita alavancar ao máximo as informações que você tem dentro de casa e que estão fora da sua casa para tomar qualquer decisão. E não ficar procurando um salvador da pátria que vai entender tudo e vai conseguir resolver todos os problemas. O terceiro ponto que é sempre importante de manter em mente quando a gente fala dessa coisa das decisões baseadas em dados é uma brincadeira que a gente faz, uma fase do filme do Homem de Ferro, de que a gente é vítima da tecnologia do nosso tempo, né? Quer dizer, por mais que a gente tenha ideias mirabolantes e queira fazer coisas fantásticas, a gente ainda é vítima da tecnologia que está disponível para a gente olhar para a informação e analisar ela e tomar decisão com base nela. Isso significa que, se você quiser mexer com grandes volumes de informação, você vai ter que usar o ferramental que está disponível hoje. Isso vai se traduzir muitas vezes em escrever código em Python, em conhecer R, em conhecer os pacotes de machine learning que existem por aí, em conhecer Hadoop, em conhecer as tecnologias que estão disponíveis no mercado hoje para você poder trabalhar os dados e tomar decisões em cima dele. Mas um contraponto super importante para você conhecer a tecnologia é que se a sua única especialização for a tecnologia, se a única coisa que você sabe fazer é manipular e trabalhar a tecnologia, daqui a pouco tempo você vai estar obsoleto no mercado. Você vai ser substituído por ferramentas automáticas, e a gente até vai entrar nisso um pouquinho mais para frente. Mas, embora a gente seja vítima da tecnologia do nosso tempo e a gente precisa usar as ferramentas que estão disponíveis para a gente fazer o nosso trabalho hoje, a gente não pode ter um foco único e exclusivamente na ferramenta. Se o nosso conhecimento ele é único e exclusivamente na ferramenta, daqui a 2, 3 anos a gente está obsoleto e vai ser substituído. Então, não tem jeito, a gente é vítima da tecnologia, mas a gente não pode se focar única e exclusivamente nela. A gente precisa ter uma cabeça mais ampla e precisa pensar num escopo maior, principalmente pensar conceitualmente sobre o que significa você tomar decisões baseadas em informação. E essa é a grande pergunta, quer dizer, o que a gente precisa saber e como que a gente precisa tratar e qual é a mentalidade que a gente precisa ter, quais são os conceitos e a base
para toda tomada de decisão baseada em dados, toda tomada de decisão baseada em informação? Bom, o primeiro conceito que a gente precisa ter em mente é o famoso garbage in, garbage out, né? Quem tem formação mais técnica na área de computação, de informática, essa coisa, já deve ter ouvido essa frase, né? O garbage in, garbage out, ou seja, se lixo entra, lixo sai. Qualquer trabalho de tomada de decisão que você faça, baseado em informação, que você não tenha plena segurança sobre a informação que você está usando para tomar aquela decisão ou fazer aquela análise, ele é equivalente a lixo, ele não serve para nada, né? Você ter confiança na informação que você está usando para tomar decisão, você entender a qualidade, você entender quais são as limitações, até onde você pode ir, até onde você não pode ir, o quanto você pode ou não pode confiar nas informações que você tem disponíveis, seja dentro de casa ou fora da sua casa, para você tomar decisão, qualquer decisão que você tomar não vai servir nada. Então é muito importante você, primeiro, ter as informações corretas e, segundo, você ter uma segurança muito grande sobre as informações que você está utilizando. Né? Você precisa ter, não só ter as informações corretas, mas ter certeza sobre aqueles números, ou o máximo de certeza possível sobre aqueles números. Né? Você precisa entender quais são as limitações dele. Algumas pessoas vão ter situações onde elas não têm como ter 100% de certeza sobre as informações que elas estão usando. As informações são naturalmente, podem não ter uma cobertura, podem não abrangir 100% da base de dados, pode ser uma amostra que você está trabalhando, ou pode ser uma informação que não é muito confiável. Você precisa entender quais são as limitações da informação que você está usando para tomar decisão, para garantir que a qualidade do resultado final que você tenha seja muito bom. Né? Para dar um exemplo prático, por exemplo, em processos de machine learning. Né? Uma das aplicações tradicionais de machine learning, de aprendizado de máquina, é você construir o que o pessoal chama de conjuntos de modelos. Então, você treina vários modelos de machine learning para resolver um problema, e aí depois, em vez de você pegar o resultado do melhor modelo e usar esse resultado em produção, você cria um sistema, por exemplo, de votação entre todos os modelos, e aí você pega o resultado combinado de todos os modelos para tomar decisão. Né? Isso é muito legal. Então, se você entender muito bem qual é a qualidade dos modelos que estão por baixo, o resultado sempre melhora. Né? Se os seus modelos acertam mais do que 50% na resolução lá do problema, qualquer combinação que você faça melhora o resultado final. Mas se os seus modelos acertam menos do que 50%, o resultado, na verdade, piora e piora muito. Então, se você não conhecer o resultado que está ali embaixo, se você não conhecer a informação que está ali embaixo, a chance de você ter um resultado bom ou ruim vira meio que um chute, né? Vira uma jogada de moeda. Você nunca vai saber o que vai acontecer. Então é super importante você ter segurança e conhecer a limitação das informações que você está usando para tomar as decisões. Sejam elas informações de entradas para um modelo, seja ela o resultado de um modelo, ou qualquer coisa que você esteja usando no processo de tomada de decisão que está baseado em informação. Um segundo conceito que é super importante da gente manter em mente quando a gente está tomando qualquer tipo de decisão baseada em informação, e aí especialmente para tomadas de decisão que se baseiam em previsões para frente, né, previsões do futuro, pode ser uma previsão de receita, pode ser uma previsão de quantidade de pessoas que vão usar o seu produto ou serviço, pode ser qualquer tipo de previsão para frente, a adoção de uma determinada tecnologia ou evolução de uma determinada tecnologia no mercado, assim por diante. A primeira coisa que a gente precisa manter em mente quando a gente pensa em tendências é que as novas tendências, as novas tecnologias, principalmente nos dias de hoje, elas apresentam crescimento exponencial e não crescimento linear. E qual é a diferença do crescimento exponencial para o crescimento linear? A diferença está explícita aí nesse gráficozinho. Né? Quando a gente pensa
linearmente, ou quando a gente pensa num conceito incremental, a gente pensa numa linha reta que vai evoluindo gradativamente ali ao longo do tempo, né? É essa linha que a gente está vendo aqui. Qual é o problema desse pensamento? O problema desse pensamento é que quando a gente pensa exponencialmente, o crescimento, o pensamento exponencial e o crescimento exponencial, ele rapidamente se distancia, ele sofre duas situações. Primeiro, quando tem esse ponto de inflexão, que é esse ponto aqui no meio, o pensamento exponencial, ele rapidamente se distancia do linear. Isso significa que se você fez uma previsão que é linear, a receita da minha empresa vai aumentar X% todo ano ali de uma forma estruturada. Né? Você está pensando nessa linha. Se a gente falar, não, a receita da minha empresa vai dobrar a cada ano, é exponencial. O que acontece? No começo, aumentar 20% todo ano vai ganhar do exponencial, mas no ponto que as duas curvas se cruzam, o exponencial vai embora e o incremental continua andando. Né? Qual é o problema disso? O problema é que a gente, né, as pessoas, a humanidade, ela não evoluiu para pensar exponencialmente. A gente evoluiu para pensar de forma incremental. Então a gente olha para a tendência das coisas e a gente acha assim, tá bom, isso aí, daqui a gente olhava para os telefones celulares há 10 anos atrás, a gente pensava assim, tá bom, daqui a 10 anos isso talvez seja uma tendência, talvez tenha muita gente usando. E em 2, 3 anos eles dominaram o mercado. A gente olha para a computação na nuvem, e eu mesmo passei por esse processo há, 5, 7 anos atrás, fala assim, tudo bem, daqui a uns 10 anos isso vai ser uma tendência e todo mundo no mercado vai usar isso. E hoje a gente está numa situação já que o uso de computação na nuvem é tão grande quanto ou maior do que o uso de computação on-premises, né, dentro dos data centers. E, para dar um exemplo prático de hoje em dia, a gente olha para a inteligência artificial e fala assim, tudo bem, daqui a 5, 10 anos isso vai ser uma tendência, isso vai começar a preocupar. E a verdade é que, em termos de funcionalidade, de habilidade, essa coisa toda, a inteligência artificial, em muitos casos, já ultrapassou o que as pessoas normais conseguem fazer. Né? Então, essa mudança de mentalidade do exponencial para o incremental é fundamental quando a gente está pensando em tendências, em evoluções, em fazer uma análise que é meio que uma futurologia, né? A gente olhar para os dados e tentar projetar uma tendência futura. E essa própria dificuldade de pensamento exponencial versus incremental cria uma outra situação que reforça a necessidade da gente ter essa mudança mental na tomada de decisão e passar a tomar decisões baseadas em dados, que é o quê? Que a experiência prévia, a experiência acumulada das pessoas, ela tende a valer cada vez menos. Por quê? Porque as mudanças ocorrem muito rápido. Então, o conhecimento que você tinha sobre como as coisas funcionavam ontem, ele hoje vale muito menos, porque as coisas mudam cada vez mais rápido. Né? E não é para a gente dizer assim, então a experiência não vale nada. Não é que a experiência não vale nada, mas é que a experiência, sem ter uma comprovação baseada em números, a experiência só pela experiência, a experiência só pelo feeling, ela vale cada vez menos. Por quê? Porque a chance dela estar errada, a probabilidade de você ter de você ter um conhecimento prévio e, na verdade, o comportamento daquela população sobre o qual você tem o conhecimento ter mudado e você não ter percebido por N razões, exatamente porque o comportamento muda muito rápido, é muito grande. Né? Não é à toa que se a gente for, se você procurar na internet erros de futurologia, erros de previsão do futuro e assim por diante, você vai ver que a grande parte deles tem ocorrido mais recentemente, né? Quer dizer, recentemente as pessoas cada vez mais inteligência artificial não vai ser problema e assim por diante. E cada vez mais é problema, né? Cada vez mais gera dificuldade. Então, essa coisa, esse shift da experiência e da gente ter a experiência sempre embasada pela informação e pelos dados, ele é fundamental. E mais do que fundamental, ele é uma questão cultural mesmo, né? As culturas latinas em geral e o Brasil em especial
é um país que a gente ainda tende a valorizar muito a experiência. Muitas vezes a experiência é valorizada acima do que os dados estão mostrando para a gente. A gente precisa ter essa mudança de mentalidade, ter essa mudança cultural para viabilizar a tomada de decisão baseada em informação em grande escala dentro das nossas empresas. Qualquer um esteja tentando fazer uma transformação desse tipo dentro da empresa, uma das primeiras barreiras que a gente acaba enfrentando é exatamente essa questão da experiência. Né? Alguém fala assim, tudo bem, seus números são muito bonitos, mas, putz, eu sempre fiz isso aqui desse jeito e sempre funcionou. E o contra-argumento é assim, tudo bem, sempre funcionou, mas a gente está numa era de mudança muito rápida. Então, o que sempre funcionou até um ano atrás, até 2 meses atrás, muito provavelmente daqui para frente, não é o que vai continuar funcionando. E aí, um complemento a essa questão da experiência e da métrica e dos números é que hoje, cada vez mais, é fundamental a gente medir tudo. Né? Você olhar para os números, você avaliar o número e tomar a decisão e embasar a sua experiência em cima dos números que comprovem ou desprovem aquela tua experiência. E se desprovarem a experiência, você tem que estar disposto a reconhecer que talvez o que você tinha como conhecimento não estava certo, né? E que você precisa mudar a sua abordagem. Ou mesmo você tem que entender o valor de ter os números que comprovam a sua experiência. Porque uma outra coisa também que acontece com muita frequência, assim, você faz um trabalho de análise das decisões que foram tomadas, ou enfim, de construir um modelo artístico para tomada de decisão, qualquer coisa, e a única coisa que o modelo faz é replicar o modelo que existia antes, que era baseado na experiência de alguém que conhecia muito do mercado, ou qualquer coisa desse tipo. Isso acontece muito, por exemplo, em área de vendas. Né? Você fala assim, não, vamos construir um modelo para otimizar o nosso processo de vendas. E aí o pessoal constrói um modelo de escoragem de leads, essa coisa toda, otimização de abordagem, e o resultado não muda. E aí o pessoal fala assim, tudo bem, então o projeto foi um fracasso, o projeto não serviu de absolutamente nada. Não, o projeto serviu para validar que o conhecimento tácito, né, o conhecimento escondido que existia dentro da empresa, ele estava correto, ele estava legal, e agora ele está documentado dentro de um modelo que eventualmente pode ser otimizado, pode ser melhorado, e vai conseguir reagir de uma forma mais efetiva a mudanças que venham para frente. Então, o fato de você chegar numa conclusão baseada em números, que é equivalente à conclusão que o pessoal já tinha chegado com base numa experiência prévia, não é uma coisa ruim. Na verdade, é uma coisa muito boa, porque você está reforçando e validando um conhecimento que existia dentro da empresa. Né? E, como eu já falei, é super importante você medir e medir tudo. Né? Não faz sentido a gente falar de tomada de decisão baseada em números se você não tiver não só as informações para você construir os seus modelos ou tomar decisão ou o que quer que seja, mas as métricas que sejam indicativas da melhoria ou piora de resultado que você está obtendo com os seus novos processos de tomada de decisão. Se você não medir, né, se você não tiver as métricas, se você não tiver os indicadores, se você não tiver os relatórios, se você não tiver as informações que são o final do processo, né, depois que você tomou a decisão baseada em número, qual foi o resultado e como que isso voltou, se você não tiver isso dentro de casa, na verdade você está navegando às cegas. E você não vai nem conseguir comprovar que o resultado foi bom, nem que o resultado foi ruim, nem o que aconteceu, você não vai conseguir saber absolutamente nada. Né? E se você está se propondo a tomar decisões que são baseadas em informações e que são baseadas em números, e aí ao mesmo tempo que você não está medindo o que está acontecendo, você está, na verdade, jogando o tempo de todo mundo fora, porque a sua decisão não está efetivamente baseada em números. Você está construindo um modelo só porque construiu, só por construir, porque você viu que inteligência artificial é muito legal e você quer fazer alguma coisa com inteligência artificial. Assim, pode ser muito legal, bacana, quero construir um modelo. Agora, qual é o resultado? O resultado é realmente melhor? É pior? O que aconteceu? Para onde a gente foi? Como é que a gente pode melhorar?
né? Os americanos e ingleses têm um ditado que meça 2 vezes e corte uma, né? Para você ter certeza do que você está fazendo. Se você não mede nenhuma vez, então você está jogando fora o trabalho que está sendo feito. Então, e aí o que é interessante é que muitas vezes esse processo de mudança cultural, de você tomar decisões baseadas em informação, muitas vezes ele começa na ponta com a implantação de métricas, de medidas, de indicadores, para você entender o que está acontecendo no dia a dia da operação da sua empresa, seja na área que for, para depois você voltar para trás e começar a construir, a melhorar os processos de tomada de decisão em função dos resultados que você está obtendo com as métricas. Então, embora a gente fale de ter os dados externos, aplicar tecnologias, começar a tomar decisões baseadas em informação, muito desse processo começa pelo final, que é você medir qual é o resultado. Né? Deixa eu entender o que está acontecendo, deixa eu entender como é que está a minha operação, deixa eu entender quais são as métricas dela, para a partir disso eu até poder escolher qual é a melhor área de atuação que eu tenho que fazer, qual é a melhor área para eu trazer informação para melhorar os processos e tomar melhores decisões. Né? E aí, quando a gente junta a questão de métricas na ponta, com novas informações, com novas tomadas de decisão, com todo o universo de informações que está disponível hoje, a gente cai num problema que já foi comentado em vários lugares e todo mundo fala o tempo inteiro, que é essa explosão de dados. Né? Você começa a sofrer na pele, mesmo que você não tenha grandes volumes de dados, você não tem uma base de dados muito grande dentro de casa, você começa a sentir na pele o problema de Big Data, que é você ter muito mais informação do que você consegue tratar manualmente. Né? Quando você começa a ter muitos atributos, quando você começa a ter muita informação entrando o tempo inteiro, e que você tem que correr atrás, que você não sabe exatamente qual é a melhor forma de tratar essa coisa toda, a gente chega num ponto onde a gente não pode mais tratar a informação de forma manual. E esse eu acho que também é uma lição fundamental desse processo. Quando a gente fala da tomada de decisão baseada em informação e de tudo que acompanha isso, que são os modelos de machine learning, a parte de inteligência artificial, ou a própria decisão de dia a dia, a verdade é que fica cada vez mais difícil você tomar essa decisão manualmente. Daí cada vez mais a gente precisa de máquinas e de processos em escala, para lidar com a informação em escala industrial, para a gente lidar com a informação, com a explosão de informação que a gente tem hoje, a gente precisa também de processos industriais para trabalhar com essa informação. E quando a gente fala de processos industriais para trabalhar a informação, a gente naturalmente fala de inteligência artificial. Né? Para quem acha que inteligência artificial ainda vai acontecer, é uma coisa que vai transformar o mundo, eu digo que acordar, porque a inteligência artificial é um negócio que já está mudando o mundo hoje, é um negócio que já impacta o nosso dia a dia hoje em todos os serviços e funcionalidades que a gente usa, permeia o nosso dia a dia, muitas vezes de uma forma que a gente nem vê. Né? Um ponto fundamental da inteligência automatizada, de uma forma ou de outra, ele vai ser automatizado. Né? E isso está muito relacionado com 2 pontos. O primeiro é o que eu comentei antes das ferramentas. Quer dizer, se o teu único conhecimento, se a única coisa que você sabe fazer é mexer com alguma ferramenta, seja ela qual for, tenha ela a complexidade que for, esse é um trabalho que é essencialmente um trabalho braçal. Então você corre o risco de ser rapidamente automatizado, ser tornado obsoleto por alguma inteligência artificial. E isso não são só trabalhos. Quando a gente fala dessa parte de substituição de trabalho por inteligência artificial, etc., o pessoal geralmente pensa nos trabalhos menos, entre aspas, nobres. Né? Então, o carro que dirige sozinho que vai tirar o emprego do motorista, os atendentes de call center que vão perder o emprego porque a máquina vai conversar com as pessoas. Existem estudos que apontam que nos próximos 5 anos, 40% dos trabalhos de desenvolvimento de software vão ser automatizados por inteligência artificial.
né? Então isso significa que mesmo o desenvolvimento de software, que teoricamente é um trabalho mais nobre, ele vai ser automatizado. Por quê? Porque, de fato, muito do dia a dia do desenvolvimento de software é um trabalho braçal. É um trabalho que pode ser facilmente automatizado. Então, é super importante que, tudo bem, você tenha conhecimento da ferramenta, mas que o teu conhecimento não seja só o da ferramenta, seja de outras coisas também. E o segundo ponto importante quando a gente pensa nessa questão de automação do trabalho é como a gente evita ela. E aí a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, mas isso está muito relacionado com a questão da criatividade, de como a gente usa a nossa criatividade para evitar que a inteligência artificial e que as máquinas substituam o nosso trabalho, né? Como é que a gente usa as características que são unicamente humanas nossas para evitar que as máquinas eliminem o nosso trabalho. Um ponto super importante quando a gente fala de análise de dados e decisões baseadas em informação é algo que toda a faculdade de estatística inculca nos seus estudantes, que é a questão de que correlação é diferente de validade, né? Uma pessoa estranha, um alienígena que chegue na Terra hoje, ele pode inferir que chove toda vez que as pessoas levam o guarda-chuva para a rua. Por quê? Porque existe uma correlação muito forte entre a quantidade de pessoas andando com guarda-chuva na rua e o fato de chover, né? Mas correlação entre esses dois atributos não implica que um causa o outro, né? Na verdade, por senso comum, a gente sabe que a relação de causa e efeito é o contrário. As pessoas levam guarda-chuva porque chove, não chove porque as pessoas levam guarda-chuva, né? Mas o que isso significa na prática, principalmente quando a gente pensa sobre essa questão da informação? Quanto maior o conjunto de dados que a gente está trabalhando, maior a chance de aparecerem um negócio que se chamam correlações espúrias, né? O que são correlações espúrias? Correlações espúrias são correlações que aparecem aleatoriamente dentro dos conjuntos de informação, mas que não apresentam nenhum efeito, nenhuma relação de causa e efeito real, né? E por que isso é um problema? Porque a nossa cabeça ela é feita para contar história. A gente olha para as correlações e a gente acha assim, putz, essa correlação é muito interessante, deve ter uma historinha aqui por trás dela. E aí, vamos dar alguns exemplos práticos, né? Tem um site, o endereço do site está até aqui embaixo, depois quem quiser acessar. Esse é um site que reúne uma série de gráficos só de correlações espúrias, né? O que é isso? O cara minerou dados abertos do governo americano e encontrou informações que estão fortemente correlacionadas, seja com uma correlação forte positiva ou negativa, né? Então, o que é esse primeiro gráfico? Esse primeiro gráfico é a correlação entre o gasto em ciência e tecnologia, principalmente com o viés de exploração espacial, e os suicídios por enforcamento e estrangulação dentro dos Estados Unidos, né? E se a gente olha para esse gráfico desavisado, por exemplo, pode pensar assim, então a humanidade está conhecendo mais sobre o espaço e a imensidão do espaço, e por isso as pessoas estão refletindo sobre o lugar delas dentro do universo e vendo que elas são uma coisa muito pequena dentro do universo e por isso estão se suicidando, né? A gente pode contar uma história, mas essa história é falsa. Por quê? Porque essa correlação é uma correlação completamente espúria. Não existe nenhuma relação de causa e efeito real entre essas duas curvas. Elas simplesmente estão fortemente correlacionadas, né? Um outro exemplo é a correlação entre a quantidade de doutorados em ciência de computação que foram ganhos, né, distribuídos nos Estados Unidos, quer dizer, quantas pessoas tiraram o doutorado nos Estados Unidos e quanto de receita foi gerada pelos fliperamas dentro dos Estados Unidos. A gente pode pensar assim, então as pessoas com doutorado estão se formando e estão indo para a área de desenvolvimento de jogos e fazendo jogos cada vez mais legais, então a receita dos fliperamas estão aumentando porque os jogos são melhores. De novo, a gente pode contar a história, mas a correlação ela é completamente espúria, né? E aí tem mais um exemplo aqui no final, depois para quem quiser dar uma olhada.
que é a idade da Miss América e a quantidade de assassinatos com objetos quentes nos Estados Unidos, né, que também é fortemente correlacionado. O problema dessa coisa de contar histórias é que a gente tende a olhar para a informação e ver as correlações e tentar criar histórias que explicam essas correlações. Então a gente precisa estar sempre muito atento a essa questão das correlações espúrias para evitar que a gente caia nessa falácia de criar essas correlações que são falsas, né? Existe um exemplo que talvez seja o exemplo mais clássico disso, que muita gente já deve ter ouvido falar, que é as pessoas que compram fralda no supermercado também compram cerveja, né? Toda vez que você estuda os algoritmos de associação, que é essa coisa de quem comprou isso também comprou aquilo, etc. Esse é o exemplo clássico de regra de associação que é construída analisando os dados dos supermercados, né? E aí todo mundo fala sobre a gente bota a cerveja perto das fraldas e assim por diante. Essa correlação ela é uma correlação falsa, né? Ela é uma correlação que foi construída como um exemplo pelo cara que publicou o paper de como você calculava regras de associação, isso na década de 90. E o mercado tomou isso como uma verdade, foram tomadas uma série de ações que assumiam que isso era verdade, e na verdade não é. Então, pensa em quanto dinheiro foi gasto ou foi eventualmente jogado fora, rearrumando prateleiras de supermercado e ajustando coisas, quando na verdade é baseado em um conceito que todo mundo assumiu que era verdadeiro, mas que não era um conceito falso, era uma coisa que não se aplicava na realidade dos supermercados em geral. Era uma coisa que ele tinha feito só para exemplificar o poder do algoritmo que ele tinha calculado. Então a gente precisa sempre tomar muito cuidado com a questão das correlações espúrias ou das falsas correlações que aparecem na nossa informação, para a gente não tomar decisões e não apontar direcionamentos errados para a empresa quando a gente está tomando decisões baseadas em informação, baseadas em grandes conjuntos de dados. Num tom mais positivo, fugindo um pouquinho dessa questão de problemas e falácias assim por diante, uma coisa muito legal da tomada de decisão baseada em informação é o conceito de dados alternativos, né? Dados alternativos são uma de duas coisas. Ou são conjuntos de dados que você pode usar para abordar um problema que na verdade não estão diretamente relacionados com o problema que você está imaginando, ou são maneiras diferentes de você olhar para conjuntos de dados e informações que você tem dentro de casa, para poder trabalhar eles de forma diferente e explorar outros aspectos dele. E o grande lance dos dados alternativos é que a aplicação e a maneira de você aplicar diferentes conjuntos de dados, ela está efetivamente limitada só pela nossa imaginação, né? E na prática isso significa que cada vez mais, em vez da gente se preocupar com a análise braçal dos dados, assim, quais são as correlações, como é que eu faço para calcular e assim por diante, a gente tem que se preocupar cada vez mais em fazer perguntas, porque as perguntas são o elemento criativo no processo de tomada de decisão e no processo de análise da informação. As perguntas são o grande lance, por assim dizer, né? É muito mais interessante você falar e você explorar as coisas com pessoas que fazem perguntas interessantes do que com pessoas que têm um profundo conhecimento estatístico e do ferramenta como analisar os dados. Por quê? Porque o conhecimento estatístico e o conhecimento ferramental, ele rapidinho vai ser codificado sobre a forma de um programa ou uma inteligência artificial, ou o que quer que seja, que faça o trabalho braçal de análise da informação. A pergunta é a criatividade, e a criatividade é uma área onde hoje a inteligência artificial, a gente consegue fazer saltos intuitivos e olhar para as coisas com óticas diferentes de uma forma que as máquinas hoje não conseguem fazer. Então esse é talvez o ponto fundamental e o grande lance quando a gente fala da tomada de decisão baseada em informação é
questione, pergunte, questione tudo que você vê, questione todos os processos, questione todas as situações e se pergunte o tempo inteiro, como é que eu posso fazer alguma coisa diferente em cima desses dados, em cima das informações que a gente tem, em cima dos processos, em cima das informações que eu não tenho, mas que estão disponíveis fora da minha casa, para poder melhorar os processos de tomada de decisão. Né? E aí vem um ponto fundamental, quando a gente fala dessa questão de fazer mais perguntas e pensar em coisas diferentes e trazer a criatividade para a nossa abundância. Quando a gente fala de informação e da tomada de decisão baseada em informação, essa mudança de mentalidade é essencialmente a gente reconhecer duas coisas. O primeiro é que não existe nenhuma ideia única, não existe nada que a gente pense, eu sempre brinco assim, não tem nenhuma ideia que você teve que não tem pelo menos mais 2 chineses que tiveram exatamente a mesma ideia e estão implementando lá na China nesse exato momento. Né? Então, a ideia não é única. O que é único é a maneira como a gente aplica ela, é a maneira como a gente exerce ela no nosso dia a dia. E quanto mais pessoas e quanto mais diversas são as pessoas que a gente traz para a mesa de tomada de decisão, para a mesa de discussão, né, mais rico fica essa troca de ideias. Então, muito do que se fala hoje, especialmente nas grandes empresas, sobre tomada de decisão baseada em informação, para você poder trazer essa diversidade, você criar grupos diversos de pessoas e você também trazer pessoas de fora para poderem contribuir para o teu processo. Né? Entenda que não tem a ideia que veio de fora ou que veio de dentro, uma não tem mais valor do que a outra. Elas são igualmente importantes, elas são igualmente válidas. Quanto mais cedo você reconhecer isso e procurar ajuda fora da sua zona de conforto para tomar as decisões baseadas na informação, mais rico vai ser o seu resultado. Não é à toa que hoje a gente está vendo uma explosão, a gente está vendo dentro das empresas uma explosão do conceito de hackathons e open innovation e assim por diante. É porque esses conceitos tentam exatamente trazer essa diversidade de pensamento para o processo de tomada de decisão e para o processo de melhoria de processos de tomada de decisão através de um formato um pouquinho mais estruturado. Mas você pode começar isso dentro de casa. Traz para a mesa de decisão, traz para a mesa de discussão, não só os seus programadores, não só os seus estatísticos, não só os matemáticos, traz pessoas de outras áreas da empresa, traz gente do RH, traz advogado, traz contador, traz quem você puder trazer, porque quanto mais pessoas estiverem na mesa, mais rico vai ficar o teu resultado final. E aí, para a gente fechar, um ponto que é super importante de falar e que é super importante de ressaltar sempre que a gente fala da questão de dados, e especialmente quando a gente fala da tomada de decisão baseada em dados, é a questão da privacidade e da ética. Né? A nossa responsabilidade enquanto tomadores de decisão baseados em informação é garantir que todos os processos, modelos, inteligências artificiais e assim por diante que a gente desenvolva estejam, primeiro, baseados em dados que são corretos, que são éticos, que não violam nenhum tipo de regulamentação de privacidade, que não tenham nenhum tipo de restrição em cima deles. E do outro lado, garantir que os processos de tomada de decisão não tenham vieses que sejam negativos dentro dele. Né? Tem uma discussão moral muito interessante quando a gente fala da questão, por exemplo, de algoritmos de recomendação, que é em que ponto a recomendação deixa de ser uma recomendação e passa a ser algo determinístico. Né? Quantas pessoas exploram o Netflix além das recomendações que o Netflix apresenta para elas? Até que ponto o Netflix está determinando o que a gente vê simplesmente por apresentar as recomendações? Né? Até que ponto o Waze determina o caminho que as pessoas fazem e o trânsito dentro da cidade com base nos caminhos que ele vai sugerindo para as pessoas? A nossa responsabilidade quando a gente está estruturando esses processos de decisão baseados em informação é garantir exatamente que as recomendações sejam recomendações. Que dentro dessas recomendações não tenha nenhum tipo de viés discriminatório ou nada que possa ser
que possa causar distorções dentro dos modelos que a gente tem, que a gente vai tocando. Tá bom? Então era isso que eu tinha para falar para todo mundo hoje. Obrigado pela atenção de todo mundo. E eu vou abrir agora para quem quiser fazer alguma pergunta. Então, quem quiser fazer alguma pergunta é só digitar no chat. Eu vou ler a pergunta e vou responder. Tá? Enquanto o pessoal vai pensando nas perguntas, como eu falei, a gente está gravando esse webinar. O conteúdo vai estar disponível depois no nosso canal do YouTube para quem quiser acessar, enfim, visualizar, olhar de novo e assim por diante. Só está digitando. Só esperando. Para ver se aparece alguma pergunta. Vamos lá, então vamos começar. Eu vou ler as perguntas na ordem. Tem uma pergunta da Ana, e ela colocou que ela tem o desafio de correlacionar grandes massas de dados de texto com análises mais quantitativas. E ela quer saber como e que tipo de ferramenta que ela pode ajudar, que pode ajudar ela com esse trabalho. Bom, eu vou falar por alto, porque tem diferentes tipos de análise quantitativa que você pode fazer dentro de dados textuais, né, que são, até certo ponto, dados não estruturados. O trabalho mais comum, a forma de trabalho mais comum que você tem para correlacionar e analisar quantitativamente grandes massas de texto é você carregar as informações de texto num formato que o pessoal chama de bag of words, de saco de palavras, né? Você carrega isso dentro de algum banco. Você tem alguns bancos de dados que são orientados a documento, que até já fazem esse trabalho de quebrar os textos que você está carregando para dentro deles, nesses sacos de palavra. E aí, a partir dessa quebra das informações, você pode começar a fazer análises que estão muito relacionadas com a frequência com que determinados termos aparecem dentro dos diferentes textos que você tem, a relevância desses termos dentro dos diferentes textos e assim por diante. Se você já tiver feito esse trabalho inicial, uma segunda camada que você pode agregar dentro do teu processo de análise de texto é fazer, por exemplo, o trabalho de extração de entidades, para você tentar identificar quem são as pessoas ou empresas ou principais assuntos que estão sendo comentados dentro dos textos, e tem uma série de algoritmos que fazem esse tipo de trabalho, né? E no segundo nível você fazer a classificação, o que o pessoal chama de análise de sentimento, né? Que é basicamente você olhar para um texto e ver, esse texto, com relação a essa determinada pessoa que está sendo mencionada dentro do texto, ele está falando sobre essa pessoa com caráter positivo ou com caráter negativo, e assim por diante. E aí tem também uma série de ferramentas, algoritmos, algumas pagas, outros gratuitos, que te permitem fazer esse tipo de análise de texto. Né? Se você está começando a trabalhar agora com essa parte de análise de texto, minha sugestão é você olhar para algumas ferramentas tipo um Solr, um Elasticsearch, que são bancos de dados voltados para você trabalhar e fazer contagens dentro desses conjuntos de texto e poder mexer com isso. Aí, se você quiser depois mais algumas informações, você pode entrar em contato com a gente dá algumas dicas mais por e-mail. Tá? A segunda pergunta é do Seile, e ele perguntou qual é o melhor critério para definição dos atributos. Eu estou entendendo que qual é o melhor critério para definição dos atributos quando você quer fazer, estruturar um processo de tomada de decisão.
Eu diria que o melhor critério para você selecionar os atributos, quando a gente trabalha com grande volume de informação, é você não selecionar os atributos. Se você está desenvolvendo um modelo, alimenta ele com todas as informações que você tem disponível e o próprio modelo ele vai selecionar dentro dos atributos que estão sendo colocados como entrada quais são os melhores, quais são os mais relevantes. Né? Os métodos computacionais mais comuns que o pessoal usa para construir os modelos de inteligência artificial, eles normalmente eles mesmos filtram quais são os atributos relevantes, mais e menos relevantes, e descartam os atributos que não são relevantes dentro dos conjuntos de dados. Então, se você está pensando em construir, por exemplo, um modelo seja de otimização de abordagem, seja de você um score qualquer coisa assim, alimenta ele com todas as informações que você tem na entrada e, naturalmente, ele vai atribuir pesos aos diferentes atributos e isso vai te dar uma indicação de quais são os melhores e quais são os piores atributos. Né? Se você não quiser passar por esse processo de simplesmente jogar todo mundo, a seleção de atributos é um lugar onde você ter alguém com um conhecimento de negócio forte tende a valer muito a pena. Porque você usar o conhecimento de negócio da pessoa para tentar entender quais são os atributos relevantes do negócio dentro do conhecimento dela e usar eles como entrada. Com a ressalva do que eu falei antes, que assim, você usar a sua experiência prévia, você pode estar perdendo algumas tendências ou algumas características que estariam aparecendo numa análise mais aberta. Aí tem uma pergunta agora do Daniel Santana, que ele pediu um overview das tecnologias que a gente usa para processar a informação. Linguagens, ferramentas, sistema de arquivos e assim por diante. A gente trata a gente tem uma caixa de ferramentas bem ampla, né? E a gente tenta o máximo possível manter as ferramentas como intercambiáveis. Mas, então, assim, talvez a melhor forma de pensar seja em quais são as ferramentas mais comuns para você fazer esse tipo de trabalho com grandes volumes de informação. Né? Então, o que é o mais comum hoje? Quando a gente pensa em linguagem de programação, as linguagens mais comuns e as linguagens mais usadas para fazer esse tipo de análise de dados e construir modelos e esse tipo de coisa o Python, né? E na verdade saiu até uma pesquisa, acho que há 1 ou 2 semanas atrás, sobre as linguagens de programação mais populares do mundo, e o Python está em primeiro lugar, né? Quer dizer, teve uma explosão de popularidade gigantesca, exatamente porque ele tem uma flexibilidade muito grande, e ele já tem embutido dentro dele boa parte dos algoritmos que se usa nesses trabalhos de inteligência artificial e assim por diante. Né? E uma outra linguagem que é muito interessante você aprender é o R, porque para você fazer análise estatística, modelagem, etc., às vezes ele é até melhor do que o Python. Né? As ferramentas são as ferramentas mais variadas possíveis e você tem diferentes versões das ferramentas. O que eu sempre recomendo a todo mundo é dar uma olhada no conjunto de ferramentas que a Amazon Web Services disponibiliza. Né? A gente roda toda a nossa infraestrutura em cima da nuvem da Amazon e a gente usa bastante as ferramentas, as plataformas, os softwares, assim por diante, que eles disponibilizam já como um serviço mais ou menos pronto. Os serviços dele cobrem praticamente todo o ferramental que você precisa para começar a trabalhar nessa área, desde da parte de Hadoop, que é bem básica, você construir os jobs de Hadoop, Batch, etc., até ferramentas em cima do Hadoop que te permitem manipular os dados com maior facilidade e assim por diante. Quando a gente fala de sistema de arquivo, né, principalmente a parte de armazenamento, o que a gente trabalha muito é com armazenamento dentro do S3, que é um armazenamento de objeto que a Amazon disponibiliza. Basicamente, a gente grava os dados brutos como objetos dentro do S3 e depois a gente roda todos os processamentos em cima desses dados brutos que estão gravados no S3. Tá?
Aí tem mais uma pergunta aqui do Rodrigo, que ele falou, dado esse cenário de automação dos processos e automação dos trabalhos braçais, ele perguntou o que é interessante de ser estudado e aprendido, ou em qual área é interessante se especializar. Essa é uma pergunta um pouco... É uma pergunta difícil, é uma pergunta um pouquinho capciosa, porque eu tenho uma filosofia pessoal com relação a isso, que às vezes é mais difícil de traduzir. Né? Voltando no slide que eu botei lá do Coisa do Homem de Ferro, a gente é vítima da tecnologia do nosso tempo. Então a gente precisa aprender as tecnologias e as ferramentas que estão disponíveis hoje para a gente poder trabalhar com os dados, trabalhar com a informação. Isso significa aprender um pouquinho de Hadoop, isso significa aprender Python, isso significa aprender R, isso significa aprender Spark, isso significa aprender a trabalhar com bancos no SQL, isso significa aprender uma sopinha de letras de tecnologia. Não necessariamente a fundo, mas você precisa pelo menos ter uma ideia do que essas tecnologias são, de como elas funcionam, do que elas fazem e de para que elas servem. Né? Mas, na minha opinião, o mais importante, mais em todas essas tecnologias, é você se treinar para ser um cara que sabe fazer perguntas interessantes ou sabe pensar de formas diferentes sobre conjuntos de informação. Porque, embora as ferramentas a gente precise delas porque elas são o que a gente tem hoje, é o que tem para hoje para a gente usar e para a gente trabalhar, a tendência é que elas se tornem obsoletas cada vez mais rápido. Né? Cada vez mais, o ciclo de vida das ferramentas ele é cada vez menor, cada vez mais os trabalhos vão sendo automatizados e vão sendo resolvidos. Né? Quando eu estava fazendo faculdade, isso já tem uns 10 anos, 12 anos, alguma coisa assim, e falava de machine learning, e você queria desenvolver um modelo de rede neural e levar ele para produção, ou qualquer coisa assim, muitas vezes você tinha que implementar todo o código de execução das redes neurais. Você tinha que implementar o código, validar tudo que você estava implementando e assim por diante. Não tinha nenhuma bíblia, ou tinha, mas eram raras as prontas que implementavam a parte de rede neural para você sair usando no seu dia a dia. Né? Então, a gente era obrigado a aprender o básico do funcionamento do algoritmo, não só porque é importante você saber o básico, mas porque a gente tinha que implementar aquilo, porque senão não saía do lugar. Né? Hoje em dia, as bibliotecas já estão todas prontas. Então, o conhecimento que a gente aprendeu sobre o funcionamento ele é importante, porque a gente sabe o que está acontecendo embaixo do capô, né? Mas ele não é fundamental. Ele não é uma coisa que eu use no dia a dia que eu vou implementar hoje em dia algoritmos. Né? Essa fase já passou, já tem gente que já implementou, que já está validado e que eu não preciso mais me preocupar com isso. Então, é importante você aprender a ferramenta? Mas além de aprender a ferramenta, você precisa aprender a pensar analiticamente sobre a informação e olhar e se perguntar, né? Manter ativo o seu lado criativo de, putz, o que será que eu posso fazer com esse conjunto de informação aqui que ninguém pensou em fazer? Como será que eu posso aproveitar esse conjunto de informação de uma forma que ninguém imaginou antes? Né? Porque essa sacada que você pode ter é uma sacada que o computador dificilmente vai conseguir ter. E dificilmente as pessoas vão conseguir automatizar esse tipo de processo e esse tipo de conhecimento. Né? E esse é talvez o grande skill que você precisa desenvolver e trabalhar e manter afinado no teu dia a dia. Mais do que qualquer ferramenta ou qualquer conhecimento específico ou especializado. Alguém tem mais alguma pergunta? Bom, gente, é isso. A gente está chegando no nosso horário aí, no nosso horário
limite. O Rodrigo acabou de colocar aqui que deu uma travada no áudio dele. Rodrigo e o resto do pessoal não tem problema. Quem quiser trocar mais ideia ou tirar mais dúvida, pode entrar em contato com a gente, tá? Pode entrar em contato direto pelo site, que é o endereço que está aí na tela de vocês agora. O meu e-mail é o thorn@bigdatacorp.com.br. Fica à vontade também quem quiser me mandar um e-mail direto para trocar mais ideia. Quem tiver alguma pergunta que, enfim, não deu tempo de perguntar agora, ou depois estiver em casa refletindo e tiver alguma outra dúvida, fica à vontade de entrar em contato com a gente está sempre à disposição para conversar, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima. Um abraço e boa noite.